Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, no Evangelho que escreveu Mateus. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. Ou melhor, vamos ler do versículo 16 ao versículo 18. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 16. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler todos juntos o versículo 18, em uma só voz? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Feche os seus olhos, mesmo assentados. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, amado Pai, te pedimos a Deus que neste momento o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê entendimento da palavra do Senhor. Abre, Deus, a nossa mente para compreender as tuas declarações. Abre os nossos corações, ó Deus, para que sejamos detados espiritualmente pela palavra do Senhor. Que a tua palavra, Senhor, nos direcione, nos dê também, ó Deus, discernimento para entendermos qual atitude que nós devemos tomar na nossa vida. Que a tua palavra não fique apenas no nosso campo teórico, mas que a tua palavra possa ser transformada em vida prática na nossa vida. Nós te pedimos isso, ó Deus, pois nós precisamos do Senhor, da palavra do Senhor em nossos corações. E que a tua palavra, Deus, desça sobre nós, trazendo sobre cada um de nós, ó Deus, avivamento espiritual. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como foi dito neste culto, amanhã nós comemoramos 499 anos da Reforma Protestante. Próximo ano já serão 500 anos. Então, estamos quase completando aí 500 anos de Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, o sacerdote da Igreja Católica Romana da época, um monge chamado Martinho Lutero, fixa nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Dá início aí à Reforma Protestante. Martinho Lutero foi movido por Deus para denunciar o erro da igreja da época. A igreja da época abandonou de fato as escrituras sagradas e começou a divulgar muitas heresias, indulgências, muita coisa errada estava existindo. A igreja daquela época, que era a Igreja Católica Romana, da época do século XVI, negou, abandonou as escrituras. A igreja também daquela época não reconhecia mais a suficiência de Cristo. Eles abandonaram a fé em Cristo e começaram a ter fé nas coisas, nos santos, nas pessoas, em objetos, no dinheiro. Deixaram de glorificar a Deus e começaram a glorificar, por exemplo, o Papa e tantos outros santos promovidos e anunciados pela Igreja Católica Romana da época. Eles abandonaram as Escrituras, a graça, a fé, Cristo, a glória a Deus. Estavam vivendo um tempo difícil. Foi aí que Deus levanta Martinho Lutero para ser boca de Deus para o povo.
fazendo com que o povo retornasse para a Escritura. Tentando Martim Lutero realizar uma reforma até mesmo dentro da Igreja Católica, mas percebeu que não conseguia. Porque aquela turma, aqueles homens, aqueles sacerdotes já estavam comprometidos com outra coisa, menos com a palavra de Deus. A gente percebe que Martim Lutero foi um. Antes de Martim Lutero existiram outros. John Wycliffe, John Hus. Após Martim Lutero também, Deus levantou outros reformadores que contribuíram para a reforma protestante. Por exemplo, o próprio João Calvino. John Knox, aluno de Calvino e foi fundador da Igreja Presbiteriana. Zwinglio, reformador francês. Homens que foram instrumentos de Deus, usados por Deus, para divulgar a verdade de Deus, a palavra de Deus para o povo, tentando fazer com que o povo e a igreja da época retornasse às Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos, irmãos, para o texto que lemos, nós percebemos a confissão de Pedro, dizendo que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias. E aí Jesus fala para Pedro sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão, de que Jesus é o Cristo. Jesus fala que vai edificar a sua igreja. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos alguns pilares da igreja. Algumas verdades estas que estavam na boca desses reformadores. Quando nós olhamos, irmãos, para os estudiosos, um estudioso, ele diz o seguinte: a reforma protestante no século XVI foi uma volta à doutrina dos apóstolos. Essa doutrina pode ser sintetizada nos 5 solas. Então, esses reformadores estavam tentando fazer com que a igreja da época e o povo daquela época retornasse para a doutrina dos apóstolos, para os pilares da igreja, para a verdade da igreja do Senhor Jesus, para o fundamento da igreja. E aí, meus irmãos, eu não gostaria apenas de expor um texto em particular, mas eu gostaria de, nessa noite, com a igreja, expor a teologia do Novo Testamento. Qual era a base da doutrina apostólica que estava na boca dos reformadores? Eu gostaria de, nesse momento, não apenas expor um texto em particular, mas eu gostaria de expor para os irmãos, de forma sistemática, a teologia do Novo Testamento que estava na boca dos reformadores, tentando fazer que aquele povo daquela época retornasse para as doutrinas dos apóstolos. E a gente vai apresentar, irmãos, o seguinte tema: os pilares da igreja de Cristo, que são também traduzidos como os 5 solas da reforma protestante. O primeiro pilar da igreja do Senhor é a Escritura. Somente a Escritura. E eu convido você, com a sua Bíblia aberta, a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E nós vamos ver a teologia do Novo Testamento, a teologia, a verdade dos apóstolos. Abra aí, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Também está aí no Data Show. Que diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, toda a igreja. Vamos lá? A fim de que o homem de Deus seja e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Novo Testamento revela que a Escritura e toda a Escritura é inspirada por Deus. Alguns teólogos afirmam que a palavra aqui, irmãos, é colocada, expressada pelo apóstolo Paulo no versículo 16, Escritura está no singular. Porque Paulo estava querendo dizer que essa Escritura é uma só. E esse conjunto que é um só é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. E Paulo, ele diz,
toda essa escritura é inspirada por Deus. Nós bem sabemos que foram mais de 44 homens ungidos por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram tanto o Antigo como o Novo Testamento. Mas esses homens foram instrumentos de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, tem vários autores, mas existe um autor primário, e o autor primário é o próprio Deus. Deus é quem está falando por meio de Moisés, Deus é quem está falando por meio dos cronistas, Deus é quem está falando por meio dos profetas, Deus é quem está falando por meio do próprio Deus encarnado, que é Jesus, Deus está falando por meio também dos apóstolos, é Deus falando para a sua igreja. É a revelação de Deus para a nossa vida. E isso é muito importante, irmãos. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto para falar, diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, que ele estava anunciando o testemunho de Deus, a revelação de Deus. A revelação de Deus está aqui, a palavra dele. Gênesis, Apocalipse. É a palavra do Senhor, é a revelação de Deus. No entanto, irmãos, em nossos dias, eu digo assim, no contexto evangélico atual da nossa nação, tem muitas pessoas que procuram a revelação de Deus, mas não procuram essa revelação na palavra. E tentam procurar essa revelação em outros lugares, tentam procurar essa revelação na vida, talvez em outros lugares, em outras coisas, talvez por um anjo que veio do céu, ou talvez por um novo apóstolo dessa geração, ou talvez uma revelação por meio de algo diferente. Mas, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que a única revelação para nós, dada por Deus, está aqui na palavra do Senhor, é a Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, pode descer um anjo do céu, e falar algo que está contrário a isso aqui, que seja anátema, que seja maldito. E Paulo coloca logo um anjo, lá em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 5, Paulo está falando sobre isso. Hoje são apóstolos, patriarcas, não sei se chegou até os arcanjos, mas pode até chegar. Mas se alguém chegar e falar que é anjo, a gente lembra de Paulo. Porque mesmo se um anjo vier entre nós e falar uma palavra que seja contrária ao que está aqui, que seja anátema, que seja maldito. Porque a Escritura Sagrada é a revelação de Deus. Amém? É a suficiência do nosso coração. Essa Escritura é inerrante, pois ela é a palavra de Deus. É infalível, pois é a palavra do Senhor. É também autoritativa, ou seja, tem autoridade para mandar em nossas vidas. No século V, um teólogo crente chamado Agostinho, conhecido também pela sua cidade, que ele é de Hipona, no norte da África, Agostinho de Hipona, ele escreve o seguinte sobre essa verdade. Ele diz: nenhum desses autores da Escritura errou em algum aspecto ao escrever. Ele está falando que a palavra, que a Escritura, é a revelação fiel de Deus. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 1, tratando sobre revelação, a confissão de fé vai dizer que a Escritura é a revelação de fé. É a revelação de Deus para a nossa vida. A confissão também, irmãos, belga, no artigo 7, vai dizer também, uma confissão reformada, que a palavra, que a Escritura é a revelação de Deus para a nossa vida. João Calvino, falando sobre revelação, vai até dizer também que Deus não fala mais abertamente dos céus, como outrora fazia, mas hoje Deus, ele dizendo, João Calvino, emprega homens chamados por Deus, ministros do Senhor, para que por meio deles, pregando fielmente a palavra, as pessoas possam ouvir a voz do Senhor e a revelação de Deus. Mas quando anunciam a partir da palavra,
e por meio da palavra. Amém, irmãos? Somente a Escritura. A Escritura é o pilar da igreja. Eu acredito que Martim Lutero enfrentou muitas coisas em relação a isso. Porque Lutero, como monge católico da época, entendia muito bem. A missa, na época, era feita em latim. E era virada de costa para as pessoas. E o povo daquela época não entendia nada. Não entendia nada. O burguês não entendia. O pobre não entendia. Ninguém entendia nada. E quando Martim Lutero, meus irmãos, começou a ler as Escrituras Sagradas, e leu lá em capítulo 1 de Romanos, versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé, ele foi salvo por Deus e pela graça do Senhor ali, naquele momento, foi chamado eficazmente pelo Espírito Santo, porque ele estava com o fardo da religiosidade, ele estava com o fardo da religião, tentando ter salvação por meio das obras. Aí ele descobre que a salvação é apenas pela fé em Jesus Cristo, aí ele se vê livre dessa religiosidade, ele se vê livre, ele tem salvação, ele tem convicção dessa fé e dessa graça que o alcançou, e ele começa a ler mais a palavra, ele começa a divulgar essa palavra. Sabe o que aconteceu? A igreja da época foi contra a divulgação da palavra do Senhor, proibia a divulgação da palavra de Deus, mas Martim Lutero não parou. Martim Lutero, irmãos, foi um dos homens usados por Deus naquele tempo para traduzir a Bíblia, que naquela época era em latim, para a língua alemã. E tem até a tradução até hoje de Martim Lutero para o idioma que ele estava ali na sua cidade, naquele país, o alemão. Tantos outros irmãos também reformadores queriam que o crente tivesse a Bíblia na mão. E é comum a gente ver o evangélico, por exemplo, indo para a igreja com o quê? Com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia na mão. Isso não apenas por questão de religiosidade, não é por causa disso, mas é porque teve algo antes, teve um incentivo antes. Que incentivo era esse? Era que o povo, ou melhor, os reformadores queriam que o povo tivesse a Bíblia na mão, tivesse acesso às Escrituras Sagradas. Por que você acha que na nossa liturgia a gente lê o texto com os irmãos? Porque você acha que tem momentos onde nós fazemos essa leitura alternada, e você lê, e os presbíteros leem também? Por que tem isso? Isso, irmãos, é fruto também da reforma protestante, porque naquela época, irmãos, só o alto clero tinha a graça de ter acesso e ler a palavra em latim. A partir da reforma protestante, não. A partir da reforma protestante, os homens de Deus, que queriam que o povo tivesse acesso às Escrituras, começou a divulgar a palavra no idioma do povo e fazendo com que o povo também lesse a palavra no culto. Somente a Escritura. Amém, queridos? Em segundo lugar, segundo pilar, primeiro, a Escritura. O segundo é Cristo. O segundo é Cristo. Por gentileza, vamos abrir rapidamente a palavra de Deus, agora em 1 Timóteo. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Vamos ler todos juntos? 1 Timóteo 2, versículo 5. Vamos lá? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Paulo, em todas as suas cartas, vai exaltar Cristo. Você vai ver sempre o apóstolo Paulo, irmãos, falando sobre Cristo. E a gente destaca muito o apóstolo Paulo porque a maioria dos textos das cartas do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Mas não somente o apóstolo Paulo declara Cristo, mas os outros apóstolos também falam sobre Cristo e exaltando a centralidade de Cristo na vida cristã e também no culto. Nós lemos, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 12, que Pedro, o apóstolo Pedro, dizendo lá, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro estava falando sobre Jesus Cristo. O próprio Jesus fala sobre isso. Lá em João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz que toda a Escritura dá testemunho dele. Não somente o Antigo, mas o Novo Testamento trata sobre ele, sobre o Messias. Quando eu fui, irmãos, para o seminário, acho que a primeira aula de português que eu tive, a professora perguntou qual é o tema central das Escrituras.
da Bíblia. E aí muitos seminaristas começaram a falar sobre muita coisa, sobre fé, sobre salvação, e começaram a falar muita coisa. E aí a professora olhou para os seminaristas, eu estava ali no meio, e ela disse: mas eu quero que você coloque o tema central das Escrituras em uma única palavra. E aí, irmãos, a gente entendia e a gente colocou, eu coloquei, muitos colocaram, que o tema central das Escrituras é Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para Ele. O Novo Testamento revela Ele. Pastor batista, calvinista, chamado Charles Spurgeon, do século XIX, ele diz que o Antigo Testamento deve sempre e sempre apontar para Jesus. E ele fala de uma forma interessante. Ele diz que o pregador, ou aquele que está interpretando o Antigo Testamento, deve mas cavar tão profundo, até encontrar ali nas palavras do Antigo Testamento, Jesus Cristo sendo revelado. Meus queridos, Cristo é o centro da nossa fé, é o fundamento da nossa vida, da nossa fé. É por meio de Cristo que as pessoas podem ser salvas, somente por meio dele. Eu acredito também que Lutero enfrentou algumas objeções em relação a isso, porque, meus irmãos, naquela época havia santos, imagens, muitos deles nas igrejas católicas, e muitos daquela época iam atrás de uma bênção, de algo, não por meio de Cristo, mas por meio dos santos. E havia santo, ou existe santo, né, na cultura também nossa, brasileira, um santo para cada coisa. Eu recentemente ano passado, para Roma, na minha lua de mel, e a gente foi visitar o Vaticano. E aí, quando nós entramos ali, e olhamos algumas igrejas, até em Roma também, católica, irmãos, é um sincretismo tão grande, que tem até deuses egípcios no Vaticano ali, naquelas igrejas. Deuses gregos. É um sincretismo religioso. E aí, meus irmãos, Martim Lutero, quando descobriu na palavra que apenas Cristo é quem salva, e por meio dele é que nós podemos permanecer de pé nessa caminhada cristã até o dia da sua volta, quando Martim Lutero descobriu isso, Martim Lutero abandonou essas coisas externas à palavra que estavam sendo introduzidas por líderes falsos no meio daquela comunidade. Martim Lutero abandonou. Da mesma forma, nós como igreja de Cristo hoje, nós precisamos abandonar tudo aquilo que vem de encontro a Cristo ou querem colocar de pé de igualdade a Cristo. Deve ser abandonado, deve ser rejeitado. É fundamento da nossa fé. Se Cristo não for o pilar, se Cristo não for o fundamento da nossa vida, se Cristo não for o mediador entre nós e Deus, se Cristo não for, irmãos, o fundamento das nossas orações, se Cristo não for o alvo da nossa busca, não adianta de nada. As pessoas podem até falar que são evangélicas, mas se de fato elas não vivem para Cristo e por meio de Cristo, elas não foram ainda regeneradas, não obtiveram ainda a salvação, a graça, a liberdade no Espírito. Hoje em dia, é divulgado muita coisa. É divulgado o nome do apóstolo. É divulgado o nome do líder. É divulgado o nome da igreja. É divulgado o título do líder. PhD, doutor e não sei o quê. É divulgado a programação. É divulgado o nome da programação. É divulgado o nome do cantor. É divulgado o nome do pregador. É divulgado, irmãos, a rotina das programações. É divulgado tudo. Mas a pergunta que a gente pode fazer, Cristo está sendo divulgado? Cristo realmente é o fundamento da nossa busca, da nossa fé, de estarmos na igreja? Isso, irmãos, eu falo de um contexto geral. Apenas Cristo deve ser o fundamento. Sabe por quê? Porque nós lemos nas Escrituras Sagradas que Cristo ele veio para fazer algo
que nem eu, nem você poderia fazer. Que foi morrer naquela cruz em nosso lugar. A palavra de Deus diz, meus irmãos, em Romanos, capítulo de número 5, versículo 8, que Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda no capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos descendentes de Adão, e por causa de Adão, o homem que primeiramente pecou, nós também pecamos, nascemos em pecados. E por causa dos nossos pecados, nós somos o quê? Condenados à morte eterna. Essa é a consequência do pecado. Mas diz também lá em Romanos capítulo 5, irmãos, que Cristo é o segundo Adão. Que Cristo veio ao mundo como nosso representante. Obedeceu a Deus em nosso lugar como nosso representante. O primeiro representante pecou, mas o segundo representante nosso, que é Jesus Cristo, não pecou. Ele obedeceu a Deus perfeitamente, nos representando a Deus. No deserto, irmãos, ele obedeceu e resistiu à tentação de Satanás. Alguém tinha que morrer em nosso lugar, ele foi o justo, o digno, que morreu na cruz em nosso lugar para nos dar salvação. De tal forma que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz que Cristo, irmãos, na sua morte, nos resgatou deste mundo, nos desarraigou deste mundo. Ou seja, nós estávamos andando segundo o curso deste mundo. E qual é o curso deste mundo, irmãos? É o curso de pecado, é o curso das inclinações da carne, é o trilho, é o caminho do inferno. Mas Deus nos revelou Jesus, e por meio de Jesus, da sua morte, ele nos tirou desse curso, ele nos tirou, irmãos, da trilha para o inferno, para a morte, e nos colocou no seu reino, no reino de amor, de vida eterna. É somente por causa de Cristo. Aí em Romanos capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que por uma só ofensa entrou o pecado sobre todos os homens para a condenação, que foi o caso de Adão, mas por um só ato de justiça, veio graça sobre todos os homens. Amém? Entendam, para recebermos graça, primeiramente tem que ter a justiça. Por um só ato de justiça, primeira justiça, Cristo morreu. Veio graça sobre todos os homens para a salvação. É por esta razão que o terceiro pilar é a graça. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2, versículo 8. Que diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora, toda igreja, em uma só voz, lendo o versículo 8 e 9. O versículo 8 mais uma vez e o 9. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos. É dom de Deus. O apóstolo Paulo coloca aqui o terceiro pilar da igreja, o terceiro sola, que é somente pela graça. Queridos, a graça nos alcançou por causa do ato de justiça de Cristo na cruz. E veja o que Paulo diz o seguinte, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Graça é um favor imerecido. Foi tamanha a graça que Deus resolveu, na sua infinita graça, na eternidade, nos amar e enviar Jesus para morrer em nosso lugar, para que de fato essa graça pudesse nos alcançar.
A graça de Deus, irmãos, é por meio somente dela que os nossos olhos podem se abrirem. Os nossos olhos começam a enxergar, de fato, o que Deus fez por nós e a eficácia de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas. Interessante, irmãos, que essa graça não é uma graça merecida, não é uma graça condicionada às nossas próprias obras, ou até o texto vai falar, não é por causa das nossas obras que Deus derramou a nossa graça. Deus não disse, fulano é bom, o pastor Otávio é um menino bom e vou derramar graça e amor sobre a sua vida. Não, Deus não fez isso, mas Deus me amou sendo eu ainda um pecador, um miserável. Deus amou você, sendo você ainda uma pecadora, um pecador. É isso que diz a palavra, que Deus nos amou, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Não foi necessário, por exemplo, o Arthur virar um presbiteriano, porque era batista, para Deus amar. Né? Amém, diz amém. Não foi necessário eu virar um presbiteriano, não foi necessário eu me vestir de um paletó, de colocar uma gravata aqui, um terno, e Deus vai me amar por causa disso, não. Não foi necessário, nem muito menos, as pessoas abandonarem o pecado para Deus amar. Porque Deus ama drogado, bêbado, religioso, Deus ama, e é por causa desse amor que nos alcançou, que aí gera mudança em nossas vidas. Mas primeiramente Deus nos amou. Da mesma forma, meus queridos, se essa graça nos alcançou, nós precisamos também entender que outras pessoas chegam em nossa comunidade, são diferentes de nós, e nós precisamos também revelar essa graça de Deus. Amém? Revelar essa graça de Deus. A graça, irmãos, é um favor imerecido. E nós recebemos esse favor de Deus sobre as nossas vidas. Interessante que tem um teólogo chamado John Newton, foi muito conhecido, escreveu uma canção muito conhecida, mas muito conhecida mesmo, que é Amazing Grace. E na canção que fala sobre a maravilhosa graça, ele diz: graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui achado. Era cego, mas agora eu vejo. Amém? É por causa dessa graça, irmãos, que nós podemos enxergar, que nós podemos ver, que nós podemos compreender a palavra, que nós podemos aceitar em nosso coração que o que Cristo fez por nós foi tão maravilhoso, um amor tão profundo, que a gente fica apenas, irmãos, a gente apenas recebe isso, sem soberba e sem orgulho algum. Apenas pela graça. Aí você pergunta, mas pastor, se Deus nos escolhe apenas pela graça, se Deus faz tudo isso apenas pela graça, se tudo que acontece é por causa da graça de Deus, se a gente apenas enxerga Jesus e entrega a nossa vida a Jesus, e isso é por causa da graça de Deus que antes nos alcançou, por que eu devo pregar o Evangelho? Por que eu devo fazer algo se Deus já determinou antes da fundação do mundo a derramar essa graça para alguns e outros não? Veja o que diz o versículo aí no versículo 8. Ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E a palavra isto aqui, irmãos, se refere não apenas à fé, mas se refere a tudo em diante que está atrás. Ou seja, todo o plano da redenção, a regeneração, a fé, a graça, a salvação em Cristo, o acreditar porque você acredita, é porque você tem fé. Tudo isso é dom de Deus. Até a graça é dom de Deus, a salvação é dom de Deus. Então, se tudo vem de Deus, por que eu devo pregar? Se Deus já escolheu os seus, e Deus só vai salvar quem Ele quer. Sabe por quê, irmãos, que nós devemos pregar? Porque quando nós pregamos, nós também somos providência de Deus na salvação de outros. Amém? O Deus que providenciou, ou melhor, o Deus que elegeu por meio da sua graça para a salvação, é o Deus também que providenciou o meio pelo qual os eleitos, aqueles que receberam essa graça, vão também ouvir a salvação de Deus e serem chamados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ele diz que até a fé é dom de Deus.
Até a fé. A gente faz o apelo, quem quer, por exemplo, algum pregador faz o apelo, quem quer aceitar Jesus. E aí o cara levanta a mão e diz, eu quero aceitar Jesus. Mas até esse levantar a mão e essa fé que essa pessoa fez e teve essa decisão, foi Deus que colocou no seu coração isso. Porque se Deus não tivesse colocado isso no coração dessa pessoa nunca teria abrido os olhos para Jesus. E aí tem alguns pregadores que dizem, não, mas é importante fazer o apelo, é necessário fazer o apelo, porque somente por meio do apelo é que as pessoas podem se converterem ou não. Porque se essas pessoas não levantarem a mão e forem lá na frente e não tomarem a decisão, elas não serão salvas. Eu digo para os irmãos, isso está errado, isso é falso. Porque o apelo não tem poder para salvar as pessoas. Até as pessoas levantarem as mãos e irem para frente, isso não faz delas pessoas salvas. A única coisa que pode salvar as pessoas é essa graça que Deus dá, essa fé que Deus deposita, é esse amor que Deus coloca em nosso coração, é essa confiança que Ele coloca em nós para a gente responder ao chamado do Evangelho positivamente com fé. Amém? Os irmãos estão entendendo? Isso, irmãos, foi um pilar muito forte na Reforma Protestante. E deve ser também nas nossas vidas, nos nossos dias. Sabe por quê? Porque hoje em dia, irmãos, é colocado apenas no homem o poder de salvação. É colocado apenas no homem o poder de decisão. É colocado apenas no homem no poder de ele entrar no céu ou ir para o inferno. Mas está errado. Porque o poder da salvação, irmãos, vem de Deus. Amém? O poder da graça de mudar a vida, de transformar a vida das pessoas, vem apenas de Deus. A fé é um dom de Deus. Crer e confiar é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. O plano de salvação é um dom de Deus. Tudo vem de Deus. É por esta razão, meus queridos, que o quarto pilar é a fé. Porque somente pela fé em Cristo é que nós recebemos essa graça. Veja o que diz o texto, no versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. Mediante a fé. Abra, por gentileza, em Romanos capítulo 1. Versículo 17. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, todos juntos, em uma só voz, vamos lá? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora vá para o capítulo 5 de Romanos. Vamos ler todos juntos, em uma só voz. Vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a fé. A doutrina dos apóstolos revela que a fé é fundamental, irmãos, para essa mediação em recebermos a graça e esse plano de salvação sendo aplicado em nossas vidas. Por que a fé é importante? Porque a fé, meus queridos, tira de nós a responsabilidade da salvação. Aí eu pergunto, mas como, pastor, tira de nós a responsabilidade da salvação? Porque então quer dizer que para eu ser salvo tem que ter fé. Isso é uma atitude. Mas como isso acontece? De que forma a salvação, esse peso sai dos nossos ombros por meio da fé? Por um seguinte, porque a fé, quando nós temos a fé em Jesus, e essa fé é torná-lo, Jesus, como nosso representante, essa fé não está firmada na minha vontade, nem nos meus pensamentos, nem nos meus desejos, nem nos meus planos, mas essa fé está firmada apenas no que Jesus fez. Desta forma, quando uma pessoa tem essa fé em Cristo e no que Ele fez, todo o peso
toda obra, tudo o que outrora era para a salvação, agora já está em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo já fez tudo por mim. Cristo já obedeceu por você. Amém? Para você ser salvo, tinha que ser perfeito. Cristo já foi perfeito em teu lugar. Cristo obedeceu toda a lei de Moisés por você. Cristo fez tudo por você. Cristo morreu por você. Então basta apenas você ter fé no que Ele fez por você. De tal forma que essa fé vai tornar Jesus Cristo teu representante. E aí você pode pecar, você pode até errar, porque você é imperfeito e pecador, mas você entende que esse pecado não vai tirar a tua salvação, porque Cristo é o teu representante. Porque pela fé Jesus é o teu salvador, é o teu representante, o teu segundo Adão. Amém? É dessa forma, meus irmãos, que toda a religiosidade cai por terra. Porque não depende do teu esforço, não depende de quanto você faz, daquilo que você quer fazer ou realizar, não depende de nada disso. Depende basicamente se você tem fé em Jesus Cristo ou não. Isso foi muito, irmãos, combatido por Martim Lutero na Reforma Protestante. Porque a igreja daquela época queria colocar, irmãos, a fé, o objeto da fé, não em Cristo, mas nas coisas. Tinha que fazer para obter a salvação, tinha que realizar para ter a salvação. Ou se você pecou hoje, você já perdeu a salvação e você tem que viver em santidade, tem que viver perfeito, porque se você não for perfeito, você não vai ter a salvação. Essa doutrina falsa também é divulgada em nossos dias também, meus irmãos. É anunciado também aos nossos dias. Que para você ser salvo, você tem que realizar as boas obras. Que para você ser um crente fiel, um crente do Senhor, você tem que fazer algo. Eu digo para você, não. A obra, meu irmão e minha irmã, é uma consequência da fé. E não o motivo da fé e nem da graça. A gente tem fé em Jesus porque Ele fez tudo por nós. Tudo, pagou o preço, tudo por nós. De tal forma que se eu pecar hoje, eu entendo que aquilo que Jesus fez por nós, irmãos, é aplicado na minha vida. E quando Deus olha para mim, não olha um pecador, não olha para mim vendo os meus defeitos, mas olha para mim vendo Jesus, porque Ele agora é o meu representante. Por quê? Porque eu tenho fé nele. E é dessa forma, irmãos, que nós temos a convicção de salvação. Tendo a fé unicamente em Cristo. Porque Cristo fez tudo. Deus fez tudo. E se Deus fez tudo, os 5 pilares da igreja do Senhor, o 5º pilar da igreja de Deus, é a glória somente a Ele. Amém? A Deus toda a glória. Para a gente terminar, abra aí em Romanos capítulo 11. Avance um pouco as suas páginas, as páginas da Bíblia, e vá lá para o capítulo 11 de Romanos. No versículo de número 33. Vamos ler tudo juntos? Em uma só voz? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Ele deve ser exaltado. Somente dele deve ser a glória. Se você percebe em nossos dias algo acontecendo e colocando a glória para outros, para pessoas, para alguma instituição ou alguma denominação, isso está errado. Isso precisa ser exortado. Porque a glória, meus irmãos, é unicamente de Deus. Amém? Deve ser unicamente dele. O nosso culto deve glorificar a Ele e não glorificar
a vontade do homem. O nosso culto deve glorificar o plano dele. E não que seja um culto antropocêntrico, murmurando contra Deus em relação àquilo que nós estamos passando. Não. Mas nós devemos glorificar ao Senhor Deus em tudo. Sabe por quê? Porque tudo Ele já fez por nós. Amém? Tudo Ele já fez por nós. A palavra de Deus declara, irmãos, que somente Deus pertence à glória, à honra e o louvor. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Jesus é o único digno de receber toda a adoração. Somente Ele. O cristão verdadeiro glorifica a Deus. Amém? O cristão verdadeiro vive para glorificar o Senhor. Existem muitas pessoas em nossos dias comprometidas com a glória de outros ou de outras, mas nós precisamos, irmãos, ter em mente que Cristo, que Jesus, Deus, Ele precisa ser glorificado, somente Ele, amém? Deve ser glorificado, somente Ele. E eu digo isso, meus irmãos, porque no contexto evangélico atual, a glória é para o homem. Infelizmente, a glória é para o homem. A gente vê muitas músicas que são ditas como cristãs evangélicas, mas o fim é o homem, a glória é o homem, o desejo é o homem. A gente vê, por exemplo, muitas coisas acontecendo onde líderes falsos querem promover a sua glória, querem se autopromover, promover a sua imagem. É uma idolatria. Nós não estamos no século XVI, mas a gente percebe coisas piores acontecendo. As indulgências, por exemplo, do século XVI, eram em relação ao céu. Chegava o sacerdote da igreja católica e dizia, a gente vende um terreno no céu, portanto, e o povo comprava, porque o povo queria ir para o céu. Hoje não. Hoje, irmãos, os líderes falsos vendem coisas, indulgências em relação a bens materiais. É ainda pior. É um carro, é a prosperidade financeira, é uma casa própria, é dinheiro no bolso, é tanta coisa. E aí, irmãos, começa a divulgar o lenço ungido de fulano, o lenço ungido de cicrano, é a rosa ungida, é tanta coisa para promover, irmãos, um nome, para promover uma denominação, para promover algo. Mas eu digo para os irmãos, isso deve ser denunciado, porque a glória deve ser dada apenas ao Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Chamar já o grupo da UMP. E nós vamos encerrar esse culto orando e cantando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, esses são os 5 pilares da reforma. São as doutrinas, irmãos, dos apóstolos. E a nossa vida deve ser pautada por essa verdade. A nossa igreja deve ser pautada por essa verdade do Senhor. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos e nós vamos orar.